Boa noite. Vamos começar mais um Papo de Mãe. E dessa vez a gente vai deixar um pouquinho de lado por um episódio o papo educação e a gente vai trazer um papo importante, como todos que a gente traz aqui, né? Dessa vez, o Papo de Mãe vai falar de alguém importante, talvez a pessoa mais importante, mas que nem sempre se vê dessa forma. Alguém que pode ainda estar perdida no caminho de voltar para você. Alguém que ainda não se permitiu se encontrar, além da mãe. Alguém que acha que não tem o direito de se priorizar além do filho. Alguém que coloca todos antes dela. Já sabem quem é, né? Olha, me arrepiei aqui. Hoje, o tema do Papo de Mãe é eu, mulher, depois da maternidade. Gente, eu não sabia que eu ia me arrepiar tanto. Olha, Jesus, transbordou aqui a emoção. Eu sou Patrícia Quaiate, eu sou mãe de duas meninas, também sou terapeuta e sou numeróloga. Boa noite. Transbordou a emoção aqui também. É mais difícil falar da gente do que a gente imagina, né? Principalmente depois que a gente se torna mãe. Mas vamos lá. Eu sou a Bárbara, sou mãe da Madalena e do Vicente, sou mentora parental e educadora emocional. E vamos embora bater esse papo. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Melissa, eu sou terapeuta Theta Healer, sou mãe da Mirella, de 12 anos, e realmente é um assunto super importante e é um prazer estar aqui com vocês. A ideia desse assunto, né, a gente já falou muitas vezes sobre a mãe, né, sobre a pessoa por trás da mãe, que é a mulher, né? E é sempre bom a gente retomar, né? Porque a gente acaba esquecendo ela em alguns momentos da correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo, cadê a mãe, né? Então, eu acho que é muito importante. A gente já teve conteúdo aqui no Papo de Mãe sobre o puerpério emocional, o físico e o emocional, que fala, né, desses 2 primeiros anos da integração da mulher com a mãe, com, né, principalmente desses dois, e também com a profissional, né? Então, é um processo, sim, de adaptação, é um processo, sim, que a gente se cobra, e é um processo, sim, que a gente tem que integrar a mãe na mulher, né? Eu acredito muito que a gente não pode deixar a mulher aquilo que mantém a gente animada, a gente entusiasmada com a vida, né? Eu acho que não pode ser só a maternidade que faz esse papel, né? A maternidade é parte sim, mas não é a principal parte, né? Inclusive eu postei esses dias um vídeo da Débora Seco, né? No Saia Justa, falando justamente isso, que ela achava, ela punha a responsabilidade da felicidade dela na filha dela, né? E quantas de nós a gente não colocou, né? Por um período, pelo menos, ou ainda não coloca essa mãe em segundo plano, em primeiro plano, na verdade, e a mulher em segundo plano. Então a gente sim coloca muitas vezes a mulher, né, não só a mãe, mas a mulher coloca a responsabilidade da felicidade dela na mão do outro, do marido, do filho, das amigas, né? E na verdade a grande responsável pela nossa felicidade é a gente, ninguém mais do que a gente quer a nossa felicidade, né? Só que a gente ainda acho que não aprendeu direito isso, né? Na verdade a gente não foi ensinada e a gente querer aprender é a gente desbravar mares desconhecidos, né? E a gente tem um certo receio de desbravar mares desconhecidos, né? Para mim foi um processo muito intenso, que eu vou contando aqui para vocês, mas eu queria ver esse processo com a Melissa, com a Bárbara, como que foi esse processo da maternidade de vocês, como ele chegou e como ele se transformou, se conseguiu ou não conseguiu ainda retomar
né, as rédeas da vida, sem viver só pelo outro, só pelos filhos, só pelo marido também, né? E às vezes a gente mistura um pouco e acaba se tornando mãe do marido, né? Mas vamos ver como que vocês fizeram esse processo por aí. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu engravidei de uma forma planejada com 35 anos. Eu tinha um receio muito grande de ser mãe, porque eu sempre achei que era uma responsabilidade muito grande. Então, eu adiei o maior tempo possível, porque eu não me sentia pronta. Com 35 anos, eu pensei, tá na hora, e, e assim, veio num momento ótimo, realmente, e absorveu toda a minha energia, eu concentrei toda a minha energia nisso, né? Eu vivi praticamente 10 anos para ser mãe, né? Então, assim, eu vivia a vida dela, levava na escola, levava em curso extra, fazia lição de casa junto, ficava o tempo todo com ela, e aquilo me preenchia emocionalmente, e eu achava que aquilo era uma vida perfeita, que eu podia me deixar de... Aliás, eu acho que eu nem pensava que eu poderia me deixar de lado, eu me deixava e aquilo não era nenhuma coisa consciente, né? Era uma coisa que eu estava vivendo até de uma forma inconsciente e fui levando por bastante tempo. Até que chegou a pandemia e deu aquele chacoalhão, né? Então, com a pandemia, todo mundo dentro de casa, o tempo todo, escola, né, trabalho, tudo dentro de casa, o que aconteceu, né? Aquilo me sufocou. Eu tive, assim, uma crise de estresse e eu percebi que eu não estava vivendo uma vida satisfatória, né? Então, aquilo para mim foi um despertar e eu percebi que existia mais vida lá fora, né? Apesar de eu estar dentro de casa, eu consegui perceber que existia mais para mim. E eu comecei a voltar a fazer meu curso de inglês. Foi um pequeno passo, mas eu senti que... Porque, assim, eu estava usando todos os meus recursos emocionais e até financeiros só para minha filha. Então, era curso disso, era curso daquilo, tudo só para ela. E aí eu pensei, mas eu também preciso continuar evoluindo, eu também preciso continuar a minha jornada, né? Então, eu decidi fazer um curso de inglês e foi uma coisa ótima para mim, que eu tinha parado há muitos anos e eu precisava. E aquilo foi uma semente que me fez ver que eu tinha me deixado totalmente de lado e eu estava vivendo só para ser mãe. E existia uma pessoa que estava querendo se manifestar ali, que era a Melissa antiga, mas numa versão renovada, acredito, porque a Melissa anterior realmente não existe mais, né? A Melissa antes de ser mãe. E quanto tempo demorou para você ter esse despertar? Com quantos anos a Mirella estava? A Mirella estava já com 10 anos, praticamente. 10 anos. Então, assim, foi um período muito longo. E eu estava vivendo isso de uma forma completamente inconsciente. Mas, como a pandemia foi, assim, um estresse muito grande para todo mundo, e para a gente não foi diferente, às vezes, né, a gente não gosta de dizer isso, mas às vezes a gente precisa crescer com... Não é que a gente precisa, mas a dor faz a gente crescer inevitavelmente, né? E nesse caso, a dor foi o estresse, né? Não que eu precisasse da dor para crescer, mas aconteceu, né? Na verdade, né? A gente aprendeu que a gente precisa da dor para crescer, né? Exato, a gente está como você falou que desconstruindo. estava inconsciente, né, para você, a gente que tá estudando a pós de analítica de Jung, é muito do inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é sobre isso, né? Sobre
as mulheres serem essa mãe, né? A gente aprendeu sobre isso, a gente aprendeu sobre que a gente precisa ser essa mãe que serve, que está sempre à disposição, né? Então, isso vem com a sociedade, vem das nossas avós, vem das nossas mães, vem passando e a gente reproduz sem ao menos entender direito porque a gente reproduz, né? Porque, claro, a gente ama o nosso filho, mas não é por isso que a gente reproduz. Não é por amor a eles, né? Não, é pelos padrões, pela programação inconsciente que a gente tem. A minha programação era: a mãe deve focar no filho. Então, como eu esperei, eu idealizei muito a maternidade, eu esperei muito para engravidar e para ser mãe, aquilo para mim era a realização de um sonho. Então, eu me dediquei totalmente a isso para que fosse perfeito. Mas é claro que não existe uma maternidade perfeita, mesmo porque não existe um padrão único, né, de maternidade. Da minha forma de pensar, eu estava tentando fazer com que fosse perfeito. E mesmo assim, falhou, com certeza, né? Tanto que eu percebi que aquilo não estava mais me preenchendo, né? Sempre a gente, né? É o que a gente fala da expectativa dos filhos referente à mãe, que a gente também teve referente à nossa mãe, né? A gente tem uma expectativa diferente do nosso filho referente sobre o que a gente quer ser como mãe e o que eles querem que a mãe seja para eles, né? E assim, é expectativa e realidade mesmo, né? É diferente, né? Porque às vezes a gente acha que a demanda de um filho é a gente estar ali presente para estudar, e na verdade a demanda que ele quer, por exemplo, pode ser ter você ali para brincar, né? É a expectativa e a realidade mesmo. E para a Bárbara, como que foi, Bárbara, esse processo? Ele está sendo, na verdade, né? Ele não foi ainda. Estamos em processo, vamos dizer assim. Bom, a minha história, eu engravidei sem querer aos 28 e fazia 11 anos que eu namorava na época. Entrei em desespero, como se eu fosse uma super adolescente. E porque eu estava numa fase muito difícil no meu trabalho, enfim. Eu sei que quando minha filha nasceu, eu só pensava em, eu não posso deixar de ser eu mesma, eu não posso parar de trabalhar, eu tenho que agradar as pessoas, enfim. E foi um erro grandioso que eu cometi, porque eu fui mandada embora do trabalho logo que acabou minha licença maternidade, então não foi uma escolha minha. Eu parei de trabalhar, mas eu decidi que não, imagina, não vou continuar, vou continuar tendo a minha vida, vou continuar sendo quem eu era, e isso é muita ilusão, né? Porque a gente que é mãe sabe que quem eu era morreu na hora do parto, né? A transformação que a maternidade traz é gigantesca, e quem eu era, nunca mais serei. E eu acho que esse é o maior desafio, encontrar quem eu sou então agora, depois que eu virei mãe, né? E foi um processo difícil, doloroso. Eu sempre falava assim para minha mãe e para minha irmã: nossa, eu abro meu guarda-roupa e parece que nada do que tem ali é mais meu. Parece que eu não me encaixo mais em quem eu era. E realmente a gente não se encaixa, né? E como a gente fica totalmente focado em cuidar, em ser colo, em dar o melhor para o nosso filho, a gente vai se deixando de lado sem perceber mesmo. E a gente mergulha na maternidade, eu acho que com uma profundidade tão grande que quando a gente lembra que tem que respirar, né? Que tem que sair respirar, que a gente vai percebendo, peraí, eu também existo. E eu acho que isso, quando eu falei, eu também existo, né? Eu engravidei de novo. Falei, peraí, então, deixa eu deixar de existir mais um pouquinho. E na minha segunda gravidez eu decidi, não, eu não vou trabalhar mesmo, eu quero ficar com o pequenininho pelo menos um ano em casa, e eu estava até conversando isso com a Mel, eu acabei ficando 3, estou 3 anos em casa, só que no meio disso tudo,
alguma coisa me incomodou. E foi aí que começou o meu processo, né? Então, eu procurei. Eu tive também muitas questões com estresse, ansiedade. Eu olhava e falava, gente, mas o que eu vou fazer na minha vida, né? Porque eles estão crescendo, eles vão viver a vida deles. E aí, quem sou eu, né? O que eu vou fazer agora? E eu comecei a mergulhar em mim. Então, fui para terapia, comecei a tentar me reconhecer, né? Me reencontrar. Já não mais da forma que eu pensava antes, tipo, eu quero ser quem eu era. Não, eu quero descobrir quem eu sou. E foi muito importante esse processo da terapia para mim. Me trouxe nortes, me mostrou o que fazia sentido, que eu precisava ter uma vida significativa, que não era só cuidar dos meus filhos, me doar, que eu também, se eu não estivesse feliz, se eu não fosse feliz como pessoa, como mulher, né? O que eu ia mostrar para eles, né? Que depois que o que as nossas mães mostraram, né? Que depois que você vira mãe, você tem que abrir mão de você mesma. E não é o que eu acredito, não é o que eu quero. E não é nem Então, saudável. não é saudável. Tem pessoas que se sentem plenas e preenchidas nesse papel, mas eu não me senti. Eu comecei a sentir falta de algo. Então eu busquei, fui muito para o lado da educação positiva, que era uma coisa que eu acreditava muito. E quando eu comecei a pesquisar mais sobre isso, eu encontrei uma luz. Eu falei, gente, eu quero fazer isso e eu posso fazer isso. Então eu posso trabalhar estando em casa, posso trabalhar não estando em casa. Porque quando eu olhava e falava, eu quero voltar a trabalhar. Teve uma hora que eu decidi, eu quero voltar a trabalhar. Mas quando eu olhava 8 horas fora de casa, 10 horas fora de casa, os salários, as rotinas, eu falava, mas não é isso que vai me preencher. Você achou uma profissão que se adequasse à sua maternidade também, né? Para que você não tivesse que escolher entre a profissão e a maternidade. Dessa forma, você pode ter a profissão e ainda assim ter a maternidade ali próxima, presente, né? Vivenciar a maternidade, que foi algo que você queria, né? Inclusive o que você falou. Não quero trabalhar no segundo. Quero ficar pelo menos um ano, né? E quando eu encontrei, né, essa profissão, que na verdade é uma profissão que está entrando no mundo agora, né, que as pessoas ainda nem sabem que elas precisam de uma ajuda nesse sentido, mas quando eu encontrei, eu falei, poxa, eu acho que isso é legal e vou me aprofundar. Então, eu comecei a ter momentos meus. Eu tinha o meu momento da terapia, eu tinha os meus momentos de estudo, eu tinha as minhas aulas, que eram meus. Eu falava para o meu marido, né? Você me ajuda? E ele sempre te ajudo, faço isso, faço aquilo. Então eu fui reencontrando um pouquinho de mim, fui redescobrindo as coisas que eu gosto, quem eu sou, mas ainda estou num processo, né? Porque ainda em muitos momentos eu falo, não, eu posso deixar o meu de lado para fazer o deles. Então, está sendo um processo, né? Ainda não consegui sair do casulo, vamos dizer assim, mas está sendo um processo. Mas é um processo complicado para a gente mesmo, né? Porque, como eu disse no começo, a gente não aprendeu sobre a mãe também ter uma profissão, né? Que nem a minha mãe parou de trabalhar para ficar com a gente, né? Até quando eu tinha 6 anos, meu irmão 8, né? Então, era esse o exemplo que a gente tinha, né? De uma mãe devotada mesmo para os filhos, uma mãe ali à disposição, que abria a mão dela pelos filhos, né? E querendo ou não, como a gente aprendeu isso, de certa forma a gente reproduz isso, né? De certa forma, isso é o exaltado pela sociedade também. E aí a gente se perde mesmo, né? Na verdade, comigo eu já estava perdida antes, e a maternidade Na verdade, a maternidade da minha segunda filha foi um despertar, né? Veio com uma doença que aí eu tinha uma certa autorização que antes eu não tinha
para eu poder me cuidar, para eu poder ir na terapia, porque antes eu falava, eu preciso de terapia. Isso é normal. Eu quero ir na terapia, mas você não precisa, por que você quer ir na terapia? E eu não me bancava. Eu quero porque eu quero. Não acontecia isso, né? Então tinha também, claro, muitas coisas envolvidas, né? Querer agradar todo mundo, me perder de mim. E aí, quando a Melina nasce, né? Que eu me vejo ali descontrolada, insatisfeita com tudo que tinha sido feito da minha vida, eu começo a me buscar. Então ali eu começo a me permitir me buscar. Mas assim, eu tive a Isadora, não parei de trabalhar, porque já na maternidade, acho que eu já até trouxe isso aqui no Papo de Mãe, eu percebi que eu não daria conta de ficar em casa. Aquilo não me preencheria. Não era algo que, que me deixaria feliz. Eu me senti ali na maternidade, na licença, meio perdida de mim, sabe? Eu não sabia quem eu era, eu não me reconhecia, eu não sabia o que eu gostava. Para mim, aquilo era muito monótono ficar ali, só ali, porque eu não fui uma pessoa que desfrutou da licença maternidade. Eu só ficava em casa, porque tinha um cachorro, ficava com o dó do cachorro, ter que deixar ele sozinho e sair, então eu não saía, né? Minha mãe trabalhando, meu marido trabalhando, e eu ficava ali em casa, ficava com elas, saía, passeava, mas era algo que eu sabia que não ia me fazer bem. Então, isso foi um ponto positivo para mim, porque eu já percebi ali que eu ficar só nesse servir, para mim seria pesado. Então, eu voltei a trabalhar, né? Então, assim, mas ainda assim, não tinha me encontrado, né? Eu meio que queria voltar para aquela Patrícia antes da maternidade, né? Que lá no trabalho não tinha filho, não tinha marido, não tinha casa, era outro esquema, né? Outro rolê. E eu gostava de estar ali, de ser aquela Patrícia que dava risada, que não se preocupava com as coisas do filho. E aí, quando chegou a segunda, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, cheia de rotina. E eu queria, porque eu queria que seguisse a rotina que eu tinha determinado para mim. E aí chegou uma recém-nascida, e aí, né, a iludida achou que ia dar para cumprir a rotina do jeito que queria, né? Aí não deu. Aí aquilo me desestabilizou porque eu vi que eu não tinha o controle. Aí me deu a depressão. Então, aí com a depressão, foi um grande despertar mesmo, assim, de eu permitir me olhar, de eu permitir me autoconhecer. Foi aí que eu entrei, né, que eu percebi que eu queria fazer algo mais do que eu estava fazendo no meu trabalho, que lá também não me deixava feliz, né? Então, é um processo que, sim, precisa de tempo, né? A gente precisa ter paciência com a gente precisa ser amorosa com a gente, mas a gente, antes disso, tem que permitir sentir, né? Permitir se olhar um pouquinho, sabe? Sem ir na fala dos outros, né? E até um fato importante, isso eu ter percebido na maternidade que eu não queria, porque eu nunca me ouvia, né? Eu ouvia o que minha mãe falava, o que meu marido falava, ou que a mãe de não sei quem falava, ou que não sei quem falava, mas nunca o que eu falava. Foi a primeira vez que eu me ouvi o que eu queria, né? Assim, de forma sobre uma decisão da minha vida. Antes a decisão da minha vida era na mão de todo mundo. Era tipo uma votação. O que a Patrícia vai fazer? Aí tem votação. Entende? Então, assim, eu não tinha autonomia nenhuma da minha vida. Então, foi um processo mesmo. E aí, né, depois eu tive contato com a numerologia, né, que é essa ferramenta de autoconhecimento. E aí, quando eu olhei para minha numerologia, que eu me reconheci ali naquilo, eu falei, meu Deus, eu estava totalmente na sombra. Porque tudo que fala, né, quando eu tô na luz, quando eu tô alinhada comigo, é verdade, nunca teve na minha vida. Nunca existiu esse espaço, né? E aí a gente vai um pouquinho mais para trás para falar que
as meninas foram ensinadas sobre isso, sobre agradar, sobre seguir um padrão, sobre fazer o que esperam dela, né? Então, assim, não é um questionamento, um problema, digamos assim, das mães, sim das mulheres, né? Não fomos ensinadas sobre isso, né? Então, é um processo para nós mulheres difícil, né? Desde pequeno a gente já se perde da gente e a maternidade, se a gente não tomar cuidado, ela termina de engolir a gente, né? Porque aos pouquinhos a gente foi se perdendo da gente, vem a maternidade, e eu acho que a maternidade ela traz consigo um amor tão grande por aquela criança, por aquele ser ali, né? Que a gente se perde mesmo, porque, meu Deus, como é possível amar tanto, né? Um serzinho aqui que nem fala comigo, se você for pensar, né, no começo, que, que nem sabe direito, né, meu nome, que me percebe, mas, né, é um ser desconhecido. E a gente ama tanto aquele ser, e esse amor transborda mesmo a gente, né? E no começo aqui eu me emocionei justamente por isso, porque tudo isso que eu descrevi nesse comecinho era a mulher que eu era. Tenho ainda resquícios disso? Tenho, tenho. Mas, graças a Deus, hoje, graças a Deus, graças ao meu empenho, graças ao autoconhecimento, né? Graças à terapia, eu consegui recuperar quem é a Patrícia sem os papéis dela, né? E essa é a grande dificuldade, porque as mulheres às vezes não se permitem. Elas não querem isso, né? Elas acham que elas têm que estar ali naquele papel de mãe, né? E isso é muito pesado pra gente, né? Eu acho que a gente vê nossas mães e avós, eu acho que elas tinham uma visão diferente, porque elas não tinham a liberdade financeira que a nossa geração tem, né? Então, para a gente, trabalhar é importante, se sentir preenchido como profissional é importante, e eu acho que elas não tiveram isso. Elas sempre viveram o papel de cuidar da casa e dos filhos. Então, talvez realmente isso preenchesse elas e fizessem elas se sentir importante. Mas para nós não faz mais sentido, porque a gente teve, né, acesso a estudo, a faculdade. Estou falando em Incentivado alguns muito por casos. elas, né? Elas falaram pra gente, Incentivado. estude antes de casar, vá se dedicar, tenha uma profissão, porque então se a gente for pensar, elas eram preenchidas? Acho que sim. Acho que Mas elas preenchia ter não, a é que elas não família. sentiram o gosto, né? Elas viam e elas pensavam. Minha avó, por exemplo, me falava: eu queria fazer, eu queria poder fazer, mas não me era me dado direito. Então, ok. Mas então elas Eu não sentiram aceito. o sabor, né, de poder. Elas viam, tinham vontade, mas não sentiram. A gente sentiu o sabor. A gente estudou, a gente trabalhou, a gente teve nossa independência financeira. E quando a gente tem a minha primeira filha, assim, meu marido saiu trabalhar. A vida dele pausou por 5 dias e depois ele tinha, e eu falo isso para ele ainda até hoje, eu falo, você sai de casa, você conversa com pessoas diferentes, você tem assunto, e eu converso só com crianças. Então, Era é um isso que eu processo que a gente, sentia. isso que a De gente voltar para o sente, né? trabalho. Tipo assim, não é só maternidade, não é só família. Tem coisa além disso, gente. Era isso, Exatamente. assim. E eu Isso acho que que eu depois senti que eu muita comecei, falta. né? Então, depois que eu comecei esse processo da terapia, de estudar, de estar aqui com vocês, de fazer isso, eu estou conversando com pessoas adultas que trocam conhecimentos, e isso vai preenchendo o nosso potinho, né? Então a gente vai lembrando, eu também existo, eu também sou mulher, eu também gosto de conversar, eu também gosto de falar sobre assuntos diversos, né? Então eu acho que isso foi um salto, né, das nossas mães para a gente, que a gente tinha uma vida social,
mais ativa, conversava com pessoas diferentes. Então, talvez elas não adoecessem tanto, no nosso ponto de vista, né, que a gente não tem como ter certeza, por isso, porque elas não viviam. Já a gente não, a gente vivia essa vida e pausou, e é uma pausa brusca, né? A gente sabe que não não vai, eu não vou voltar a ser como antes. Então, eu acho que esse processo a gente tem que parar para olhar com mais carinho, com mais cuidado para as mães que realmente decidem, né, que querem voltar a trabalhar, que elas sejam apoiadas, porque é como elas acham que vai preencher, ou as que preferirem, então, fazer uma transição de carreira. Eu acho que a gente tem que ser suporte sempre, assim, umas para as outras, né? Uma coisa que eu senti falta é de eu fazer as minhas próprias amigas. Porque no começo, as minhas amigas eram as mães das amigas da minha filha. Então, a gente, claro que é gostoso também conversar Nem com ali outras a mães. gente tinha liberdade, né, para ser a gente, porque ainda estava envolvido no filho, né? Exatamente. Então, assim, tinha vida social? Tinha vida social, a gente se encontrava, mas eram quem? Os pais dos amigos da minha filha. Então, assim, estava numa escola, tinha aquele grupo de pais. Aí estava na outra escola, tinha outro grupo de pais. E eu estava ali sempre com aqueles pais, para a filha poder socializar com as outras crianças, para poder brincar. Então, assim, eu tinha também a minha vida social, mas, de uma certa forma, era em função da criança, né? Então, uma coisa que eu senti falta era de eu ter as minhas amizades, porque eu escolhi ter aquela amizade. Claro que também era uma escolha, aqueles pais, mas por outras afinidades, além, né, da minha filha, por mim mesma, né? É isso que eu quis dizer. E um ponto que a Patrícia falou que eu achei interessante é que as pessoas costumam dizer: você não precisa de terapia. Por quê? Porque ainda existe aquele estereótipo de quem faz terapia é porque tem algum problema. E as pessoas veem você numa normalidade e falam: você não precisa de terapia. Mas a terapia, ela não é só para isso. A terapia vai muito além. A terapia é para o autoconhecimento, e o autoconhecimento é justamente o que permite você ter esse despertar e entrar em contato com você mesma e entender esses padrões inconscientes que você vai vivendo apenas reproduzindo programações que nem são suas. Por exemplo, a programação de mãe que eu tinha era a programação da minha mãe. A minha mãe estudou, fez faculdade, mas assim que eu nasci, ela abriu mão de tudo. Ela abriu mão e falou: vou viver a maternidade. E ela vivia aquilo como se, da mesma forma que eu reproduzi. E eu fui ensinada a viver dessa mesma forma. E ouvia os conselhos dela, ouvia os conselhos da minha sogra, ouvia os conselhos do meu marido. Mas eu também não estava atenta à minha voz interior. Quem sou eu no meio, né, de todas essas pessoas e vivendo essa experiência que realmente, assim, é de uma grandeza, né, de um tamanho tão grande que absorve a gente, né, absorve a gente como um todo. Então, a gente vive isso de uma forma muito intensa, a maternidade, né? Então, se a gente já não sabia quem a gente era antes de tudo isso, no meio do turbilhão, a gente sabe menos, né? Por isso que a importância da terapia é totalmente essa, é de você ter esse despertar e conseguir ouvir a sua própria voz e saber quem você é diante das situações, né? Saber quais os seus padrões, o que você está, assim, quem está no comando da sua vida. São outros personagens, são outras pessoas que estão ali, né, com outras vozes falando para você: faz isso ou faz aquilo, ou é você mesmo, é a sua vontade mais sincera, né? Então, eu acho que a terapia foi fundamental para mim, né? Então, assim, eu falei que eu comecei o meu processo de despertar na pandemia,
mas esse despertar também foi longo, teve uns 2 anos também de maturação para eu me tornar terapeuta e começar a fazer terapia, e nesse processo ir me desenvolvendo. Então, assim, realmente é uma jornada longa, né? Não é um momento, eu decido me transformar. Me transformar em quem? Quem sou eu? Quem sou eu nessa nova versão? Né? Então, eu acho que essas são as perguntas. E eu acho, né? Hoje eu estava lendo um livro do Jung, né, sobre os símbolos e tal, e ele fala justamente isso, que a maioria dos pacientes deles são protestantes e budistas, se eu não me engano, porque os católicos ainda acreditam que Deus traz esse bem-estar para a gente, né? Então, assim, a gente vive num ambiente em que a maioria é católicos. E aí a gente aprendeu também que é normal a gente passar por isso, é normal a gente não ter esse bem-estar, que esse bem-estar a gente tem com Deus somente, né? E aí a gente evita de se conhecer, né? Porque aí acha que fazer terapia é para só quem tem problema, mas quem não tem problema, não é mesmo? Se a gente for pensar, todo mundo tem problema, né? E aí a gente não quem permite... não se esconde dentro de si, né? Quem não se esconde E aí a gente dentro não de permite si? conhecer ferramentas que propiciam a gente se conhecer. A terapia, um grupo de mães, sem ser da igreja, sem ser da escola, um grupo de mães que você forma de pessoas distintas, com pensamentos distintos, né? Porque a gente tem a tendência, que nem a gente falou das telas, a ir para bolhas. A gente também tem a tendência de ir para a mesma bolha de mães que pensam da mesma forma, né? E aí a gente não expande o que a gente acredita, né? Então, assim, a maternidade, ela traz... eu não gostaria de ser a pessoa que eu era antes da maternidade. Eu gosto de ser quem eu me tornei com a maternidade, né? Me tornei uma pessoa mais amorosa, mais empática, mais paciente, uma pessoa que respeita mais o outro porque é filho de alguém, né? É filho de alguém. Eu não gostaria que fizesse isso com o meu filho, né? Então a gente se torna, sim, pessoas melhores do que quando a gente não tinha filhos, né? Mas eu acho que a maternidade não pode definir a gente. E nós, como mulheres, a gente precisa, sim, ir atrás de coisas que nos preencham, né? A gente tem que ser feliz. É um direito nosso a gente ser feliz além da maternidade, né? Além de ser pesado para os nossos filhos, eles carregarem essa obrigação de fazer a gente feliz, a gente põe na mão de outra pessoa, né? Isso é verdade. Eu acho que acho que a gente tem que, na verdade, eu sou feliz e tenho meus filhos. Não eu sou feliz porque tenho os meus filhos, né? Porque a gente joga mesmo essa responsabilidade nas costas deles, o que é bem injusto. Eu acho que a gente fazendo o trabalho do autoconhecimento, da terapia e procurando, né? A gente vai ser mais justo com os nossos filhos também, porque daí a gente entende que a gente tem as nossas vontades, o que nos faz feliz, o que nos traz alegria, o que nos traz aconchego, e então a gente vai tendo uma vida mais agradável, mais gostosa e vai sendo melhores mães, né? Melhores pessoas como sociedade. E não é sou feliz porque tenho filhos, né? Sou feliz e tenho filhos. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que tentar seguir para conseguir, né? E tendo a nossa individualidade como mulher também. Isso, exatamente. Eu sou feliz e tenho filhos, não porque tenho filhos, exatamente. Porque se você está preenchido só com a maternidade, você esquece de quem você é. E aí você cria expectativas para a vida do filho que nem sempre ele vai cumprir essas expectativas. E aí você também vai se frustrar. Então, o filho em si também não preenche.
né? Não é suficiente para preencher a nossa felicidade. Se nós formos pessoas felizes, mães felizes, primeiro, mulheres felizes, nós seremos mães felizes e os nossos filhos também serão felizes, porque é um reflexo, né? Porque você atua melhor no seu casamento, você está melhor com você mesma e é melhor como mãe também. Então, e a criança tem uma referência do que é felicidade. Eu acho que isso é muito importante, de estar saudável com você mesma e estar em paz. Então, tudo isso gera um ambiente saudável. Você feliz com você mesma, você feliz com o seu casamento, com o seu marido e feliz como mãe. Então, eu acho que isso seria o pacote ideal. Eu acho que só complementando, eu compartilhei até um tempo no meu Instagram que tem uma pesquisa, acho que foi feita na Alemanha, que uma porcentagem alta de casamentos acaba nos 2 primeiros anos do primeiro filho, né? Porque por conta do puerpério emocional, né, a mulher ainda está integrando e o homem muitas vezes não tem essa paciência, né, de entender, né? Então, assim, na gestação já vai introduzindo esses assuntos com o marido, já vai vendo esse vídeo junto com o marido, para ele ir tendo essa percepção. E meu ginecologista mesmo, ele falou que ele libera as mulheres antes do tempo, porque ele já viu muita mulher para relação sexual, né? Ele libera, tipo, com 7, 14 dias, é muito pouco tempo. Porque ele fala que ele cansou de ver mulher chegando lá que o marido foi embora. Porque não tinha. Claro que é um pensamento machista, sim, né? Mas é isso, é uma alta porcentagem dos homens, né? Quando a gente fica muito devotada para essa maternidade. A gente sim precisa ter espaço para a mulher, para a esposa, para a mãe, para que todos, né? Todos fazem parte da gente. A gente precisa integrar todos, né? A gente também precisa ter o nosso prazer com o marido, com o namorado, né? Com quem quer que for. Porque isso faz da gente feliz, né? Isso, a mulher feliz, ela é a base da família, ela mantém todo mundo feliz, né? Então, é isso, a gente precisa sim se amar, se cuidar, para ensinar isso para os nossos filhos e para que a gente, antes, né, de ensinar, para que a gente seja verdadeiramente feliz, né? Não ficar numa casinha de faz de conta que todo mundo finge ser feliz, né? A família margarina, né, que a gente fala. Porque é só fachada, né? É só fachada. Eu acho que a grande questão aqui é a gente sim dar esse passo de mulheres irem atrás do que faz bem para elas, né? Ir atrás do que o que te deixa feliz além dos filhos. Eu acho que essa é a grande questão, né, meninas? Vocês têm alguma coisa mais para falar para a gente encerrar? Eu acho que isso é exatamente isso que eu quero dizer, que quando a gente é feliz de verdade, a gente consegue manter essa união e criar uma base sólida de família. Porque se a gente mascarar aquilo que a gente sente, mascarar uma ilusão, como a propaganda de margarina, em algum momento isso vai desmoronar. Fatalmente vai desmoronar. E aí ninguém vai ficar feliz, né? Porque não era de verdade, não era sólido. Agora, se a gente se conhece, desenvolve uma boa relação, em primeiro lugar, com a gente mesmo, né, nutre quem nós somos de verdade e mantém uma base sólida com os nossos companheiros, com os nossos filhos, isso sim cria uma estrutura sólida emocional para que eles cresçam de uma forma saudável. Tá? Alguma coisa, não? Não, acho que é só isso que a Mel falou mesmo, que a gente tem que tentar criar, né, crianças emocionalmente saudáveis
e para isso a gente também precisa ser mulheres saudáveis. Então, seguir buscando, né, nosso caminho de autoconhecimento, entendendo que aquela que era antes de eu ser mãe não existe mais, mas uma nova existe, né? Então, que eu E cuide que desta tal nova, conhecê-la, né? que eu cuide desta nova mulher, que eu conheça essa nova mulher e que eu dê prioridade para ela também, né? É isso. Então a gente vai ficando por aqui, a gente volta daqui 15 dias com um novo tema. Até mais. Beijão, até mais. Até!